Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nos tem dado saúde, prosperidade, crescimento na palavra de Deus, tem feito para nós uma diferença muito grande aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. E nós, como buscamos a Deus, o conhecimento, em vários lugares das Sagradas Escrituras, nos dá uma abertura e nos faz a gente transbordar de alegria de ver a misericórdia de Jesus Cristo para com seus filhos aqui na terra. E por esse motivo, ele deu um privilégio muito grande do conhecimento quando nós colocamos em prática e buscamos sempre o conhecimento e sempre a humildade para poder ter ciência e sabedoria de conduzir esse pão tão sagrado que é a palavra de Deus. No capítulo 8 de João, narra as escrituras no verso 1, e o subtítulo é A Mulher Adultera. Querido, muitos conhecem esse refrão, esse assunto que muitas pessoas lêem aqui. E quando fala que os fariseus pegou a mulher adultera e na lei de Moisés foi ter com Jesus, que na lei de Moisés era apedrejado. E perguntou para o mestre, na tua lei, o que quer que faça? Jesus abaixou, continuou fazendo alguns movimentos no chão. E eles insistiram. Aí Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo se recuou, não quis contestar o mestre da salvação. A mulher ficou entre Jesus e a mulher. Aí Jesus perguntou, mulher, cadê os seus acusadores? E ela disse para Jesus, não está aqui, foram embora. Então eu também não te acuso. Vá e não peque mais. Muito bem. A palavra em si tem simplicidade, né, meu irmão? Quem observa, assim, com calma, lê a letra. Agora vamos buscar o conteúdo. Aquela mulher que foi pega em adultério, naquela época de Jesus, foi no corpo presente, físico. Mas, no corpo espiritual, seria as leis dos nossos irmãos israelitas do passado. Sempre prostituíram a lei de Deus. Fizeram aquilo que Deus era abominável para os olhos de Deus. E aí depois ele chega diante do mestre e pede uma justificativa e, como pegou a mulher que simbolizava Israel, eles achando que o mestre ia entrar, como se diz, em conflito de sabedoria. Mas Jesus, muito sábio, disse, você que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Aquela pedra já era Jesus Cristo. O corpo físico é uma coisa, a palavra, que era o tronco, é a rocha, em todos os lugares, vós vai ver que Jesus é a pedra da esquina, Jesus é a pedra angular, e estava a pedra na mão de quem? De fariseus, de pessoas que no futuro ia próprio julgar Jesus. Então, entendendo bem, aquela pedra era Jesus Cristo. Como Jesus Cristo veio para abolir essa lei, morreu justo para os injustos, e resgatou e disse para a mulher, vá e não peque mais. Então, quando vós está numa lei que usa o cerimonialismo, que não busca o lado do plano de Deus, que é o espiritual, que é aprofundado dentro da palavra de Deus, vós se perde nisso. Mas lembre-se, corpo físico da mulher, que fala aqui adúltera, para nos nossos dias de hoje não é corpo físico, é corpo espiritual. Lei cerimonial, lei do passado, leis que criaram e não tiveram fundamento. Mas nos nossos dias de hoje, nós traduzimos aquela lei para os dias de hoje. Quando nós passamos da espiritualidade, quando nós passamos no conhecimento, servimos a Deus, guardamos regras, normas, estatuto e mandamento, nós estamos livres do adultério de corpo e alma, se assim posso dizer. Um detalhe bastante precioso, que quando
Eles vieram para fazer esta acusação, porque foi uma acusação. Quem estava ali? O defensor do povo de Deus, que era Jesus Cristo, que ia dar vida por nós. Então, meus irmãos, às vezes a gente lê um texto simples na palavra de Deus, parece que tem simplicidade, mas aprofunda-se para você ver o tamanho da dimensão da grandeza que isso é. Então, querido, aquela mulher que Jesus disse, vai, não peque mais, então quando você deixa da lei do mundo, da lei daqueles que não dá fruto para Deus e se converte para Deus, você passa a ser um perdoado por Jesus Cristo, porque ele a perdoa a mulher adúltera. E ele dá esse direito. Então, nenhum ser vivente nessa terra pode tirar o direito de salvação de qualquer um que seja neste mundo. Porque ninguém que eu conheça morreu na cruz, em física, na cruz para ter esse direito. Só um, que foi o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para defender o meu pecado e o pecado de todos nós. Esse sim tem o direito de julgar, condenar e defender. Você aí que está afastado da palavra de Deus, com ressentimento, com dificuldade de entendimento, com medo, você tem que ter medo do nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele sim é sábio, misericordioso e bondoso, e tem misericórdia. Outros dificilmente vai ter a misericórdia pura e verdadeira e sadia. Então, por esse motivo, com muito carinho, eu te convido, venha para a casa de Deus, venha consultar ele. Não precisa que ninguém saiba dos seus problemas, só você e Deus. Porque eu não vou resolver o seu problema. Nenhum dos irmãos vai resolver o seu problema. É você que tem que fazer isso. Vem para a casa de Deus. É mais fácil pedir socorro a Deus em vida do que pedir pós-morte. Pós-morte você vai fazer o quê? Você vai depender dos outros para se apresentar a Deus. Mas agora você depende somente de você. Vai servir a Deus, vai louvar ao nosso Pai, vai cantar de alegria. Vai falar, Pai, eu errei, mas estou aqui, perdoa minhas faltas, meus erros, as minhas ignorâncias. O nosso Mestre está de braços abertos, para mim, para você e por todos. Nenhum ser vivente na terra tem o direito de proibir a participação daqueles que querem servir a Deus. E tem muitos que ignoram. Aí você perde um chefe de família com toda a família porque o pai foi proibido de servir a Deus, não pode ter a liberdade de cantar o hino, de salmodiar, de estar ali na presença de Deus. Que coisa feia dentro do rebanho de Deus. Não pode ter isso. Ninguém tem o direito de tirar o direito de alguém servir a Deus. Porque o mestre não tirou nem da mulher adúltera, que era o povo de Israel, era a lei. Hoje, existem regras, normas, estatuto e mandamento. Você pode quebrar qualquer um dessas regras, mas eu não vou pagar porque você quebrou. Você vai pagar a sua regra. E com que direito você tem de cobrar alguém? Não pode, porque não foi você que escreveu a regra, não foi você que escreveu os estatutos e nem os mandamentos. Quem escreveu foi o mestre, ele não colocou nada disso. Então, meus irmãos, nós temos de ter cautela, cuidado, na horas em que nós falamos sim e não. É muito melhor você primeiro consultar a tua consciência. Imagina uma família que tem 5, 6 pessoas na casa, às vezes o esposo comete um equívoco na vida, vou dando um exemplo, você vai deixar 5 varões de Deus, não paga o pecado dos filhos, os filhos não pagam do pai. Imagina você afastar uma família inteira, será que você não vai ter culpa, complexo de culpa perante a tua consciência de Deus? Porque eu vou falar, meu irmão, o que te acusa não é eu, nem os mandamentos da lei de Deus, e nem as regras, estatuto, é a tua consciência. Ela dói. Ela dói. É uma espada de 2 gumes que corta de alma na estranha. Então, meus queridos, em Cristo Jesus, toma muito cuidado na hora de falar sim, na hora de falar não. Porque a palavra de Deus dá o direito de você abraçar, porque Jesus veio para quem estava doente. Se você falar, é grande, tanto para o que é da doutrina e para aqueles que estão aí no mundo precisando de socorro. Nós temos que ser o exemplo, luz, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E nós falamos não, nós estamos pagando a nossa luz e ainda colocando sal no alimento de outro. Busca o Pai, em espírito e verdade, que Ele estará contigo sempre. Quem vos salva sou eu, Josué Vaz. Que as pazes de Deus estejam com todos para sempre.